O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos, para entenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao 3º dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Vamos sentar, irmãos. Vivemos ainda esta grande alegria da Páscoa, a alegria da ressurreição. O Deus que nos criou, que nos formou com o seu amor, Ele também nos regenera e não faz de nós somente criaturas muito queridas, mas, sobretudo, Ele faz de nós criaturas perfeitas em Jesus Cristo. Jesus vem para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para nos ressuscitar. Ser ressuscitado é ser uma criatura nova, e é isso que o Senhor quer fazer conosco. Tomé, no domingo passado, era chamado a ver o Senhor e crer, mas felizes aqueles que creram sem ter visto, sem ter os sentidos humanos, poder ir além daquilo que nós vemos, daquilo que nós sentimos, daquilo que nós sabemos, e deixar que a fé mova a nossa vida. A fé, meus irmãos, é o princípio para a mudança de tudo que nós temos que mudar. E o Senhor Jesus veio para nos salvar, e Ele nos salva na sua humanidade. É porque Jesus é humano que Ele nos dá essa salvação. Ou vocês acham que Deus não queria nos salvar desde que Adão e Eva foram expulsos do paraíso? Claro, Adão e Eva, eles se expulsaram, se excluíram da graça de Deus, e Deus Pai sempre quis que eles não saíssem do paraíso. Deus não nos criou para o pecado, Deus não nos criou para estarmos longe dele. Então Deus fez um plano de amor, enviou o seu Filho ao mundo, e além de enviá-lo para que ele nascesse na nossa carne humana, Ele usou esta carne humana para ser a ponte
entre nós e Deus. Jesus é o pontífice, e a ponte, pontífice vem de ponte, ele é o único mediador, ele é o único salvador entre Deus e os homens. Por quê? Porque só ele é homem e Deus. Só Jesus é homem e Deus. Ele, uma ponta desta ponte, ela tem então a sua divindade e a outra ponte tem a sua humanidade. Nesta ponta da sua humanidade nós encontramos junto com Jesus Maria Santíssima, ela que abriu as portas da salvação para que Cristo viesse na nossa humanidade. E é certo, meus irmãos, nós não nos relacionamos com o Cristo que é um fantasminha. Jesus faz questão de falar aqui no Evangelho, quando eles falam, é um fantasma, porque eles veem algo diferente daquilo que eles estão acostumados. Como tantos estão aí atrás de fantasmas, atrás muitas vezes do sobrenatural, vão em religiões que invocam os espíritos, invocam os mortos, porque no fundo o ser humano tem esse desejo do sobrenatural. Não é ruim que nós tenhamos esse desejo. O ruim é quando nós buscamos no lugar errado. E Jesus é o sobrenatural, mas em pessoa. Percebem que Jesus aparece aqui aos discípulos, e é o capítulo 24 de São Lucas. Nós sabemos que neste capítulo ele vai se encontrar com os dois discípulos de Emaús, Simão e o outro discípulo. Eles vão lá e Jesus vai explicar as Escrituras e também vai fazer arder o seu coração enquanto ele fala, enquanto ele interpreta a Escritura. Só Jesus pode interpretar. Depois Jesus vai se mostrar quando partem o pão, quando celebra a Eucaristia. Jesus se mostra presente. E a continuidade são esses dois discípulos voltando para contar para os apóstolos o que eles viram, o que eles experimentaram. É um Jesus real. Jesus não é um fantasma. Jesus não é algo longe de nós. E é claro, a sua presença salvadora, ela está muito mais presente na Eucaristia. Jesus se faz presente aqui, no sacrário. Hoje, quantos católicos são que reconhecem Jesus na Eucaristia? Nós colocamos lá um momento de adoração na capela. Quantos são aqueles que podem vir e não vêm? Não digo aqueles que estão fora, mas há também aqueles que sabem, que reconhecem Jesus. Outro dia me disseram, daqui na nossa paróquia, por iniciativa própria, os ministros chegaram e falaram, todos os dias eu vou fazer uma adoração ao Santíssimo, lá no nosso sacrário, porque sabe que ali está o ressuscitado. Jesus está ali e nós não vamos ao seu encontro, nós não vamos ficar na sua presença. É loucura. E além da sua presença eucarística, Jesus está conosco todo momento, todo tempo. Onde nós formos, aonde quer que nós nos encontremos, Ele está conosco. Basta que nós nos voltemos para o nosso interior, falemos com Ele, que nós o busquemos na sua humanidade. Essa humanidade não está separada da sua divindade. Santa Teresa d'Ávila vai nos ensinar que sempre, sempre é preciso voltar-se à humanidade de Jesus. A humanidade de Jesus, ela vai nos fazer chegar até Deus, porque Ele é o pontífice. Temos que ir através dele. E o Jesus real, não a ideia do que é Jesus, ou o Jesus ideológico dos políticos, daqueles que têm uma mente politizada, aqueles que querem buscar o Jesus segundo as suas ideologias. Esse é um fantasma, mas o Jesus real, ele é alguém que existe, não segundo as minhas ideias, como Lutero, que vai pregar a livre interpretação da Sagrada Escritura, vai dizer que todos podem interpretar as Escrituras, mas o Senhor Jesus aqui na sua aparição de ressuscitado
vai abrir a inteligência dos apóstolos. E eles só entenderam porque Jesus abriu a sua inteligência. E os apóstolos são os bispos, eles são a igreja. É a igreja que tem autoridade para nos ensinar aquilo que é de Cristo, não é o achismo de cada pessoa. Senão, vai gerar então um fruto de divisão, como nós vemos aí que acontece com os protestantes todos os dias. Todos os dias eles vão se dividir, até o fim dos tempos vai ser assim. Porque esse é o princípio da livre interpretação. Não tem um centro, não tem raiz. Quando se tem raiz, se volta sempre para a raiz. E a nossa raiz é a igreja, deixada por Cristo como a sua presença. A igreja é o corpo de Cristo. Então, caríssimos irmãos, deixemos que a presença do ressuscitado faça de nós também pessoas novas, especialmente nesse tempo pascal, tempo de nós revisarmos o nosso batismo, de revisarmos a nossa vida e nos voltarmos inteiramente para o Senhor, com coragem de deixar as nossas coisas ruins para trás. Cada um de nós tem coisas que precisam ser deixadas, que nós deixemos e olhemos para Cristo, abraçando aquilo que Ele quer nos ensinar, o que Ele quer nos mostrar da vida eterna. Louvado seja o Santíssimo Sacramento.